Se os cristãos estiverem corretos, os ateus estarão perdidos. Perigoso até na calça ele cagar. Mas se os ateus estiverem corretos, aí tanto faz a vida que você leva. O quê? Não acredito. Considerando que dentro desse cenário, somente o ateu está correndo o risco de uma perda infinita, que é perder Deus, será racional viver uma vida como se Deus não existisse? Olha isso, o argumento já começa na base do medo. Eu não ouvi o que eu ouvi? Não é evidência, não é prova. É basicamente, vai que é verdade, melhor garantir. Parece estratégia de investimento, não busca por verdade. No céu tem pão. Fica até o final porque o que o chileno faz com isso aqui é pegar essa aposta e desmontar sem precisar levantar a voz. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Minha primeira pergunta para o chileno é a seguinte: tendo em vista a aposta de Pascal, que diz o seguinte: se os cristãos estiverem corretos, os ateus estarão perdidos. Mas se os ateus estiverem corretos, aí tanto faz a vida que você leva. Considerando que dentro desse cenário, somente o ateu está correndo o risco de uma perda infinita, que é perder Deus, será racional viver uma vida como se Deus não existisse? Primeiro, prazer novamente te rever. Prazer, chileno. É muito legal. Inclusive, eu falo da aposta de Pascal no meu livro, né? É interessante porque Pascal, ele condenava Descartes por tentar racionalizar a doutrina, e ele faz a mesma coisa, né? Ele tenta criar uma forma lógica para poder provar Deus, e inclusive a aposta de Pascal, a afirmação dele é isso, que a maneira mais lógica de se viver seria crendo em Deus, já que um dos atributos da crença em Deus é a salvação eterna, né? Então ele falava, dado que um dos atributos é a salvação eterna, se você tiver certo, você ganhou a eternidade. Se você tiver errado, você não perdeu nada, você viveu sua vida, e se você era ateu, você não acreditava em nada mesmo, né? Então essa é a famosa aposta de Pascal. É curioso a aposta de Pascal, embora eu acho de um brilhantismo intelectual, né? Eu sou Pascal, quem sou eu para falar de Pascal, né? O cara inventou a calculadora, várias leis da hidráulica, o cara era um gênio. Porém, quem responde de maneira efetiva o porquê que a aposta de Pascal é inválida é um próprio filósofo, só que um filósofo do século XVIII, alemão, chamado Immanuel Kant, né? Ele tira essa moralidade de Deus e a letragem do ser humano, porque Kant diz o seguinte: Kant, ele era considerado um intencionalista. O que é isso? Ele dizia que o valor da ação não está na ação em si, mas na intenção da ação. Então, ele dizia, se você só segue a Deus porque você quer a recompensa da vida eterna, do paraíso, ou você tem medo do inferno, você só é um interesseiro ou um covarde. Entende? E aí a gente pode puxar no próprio cânon bíblico, né? Então vamos usar a própria doutrina cristã. A doutrina cristã diz que Deus é onisciente, onibenevolente, todo-poderoso, e que Ele conhece a intenção do coração. Então, e também diz que após a grande tribulação, a limpeza começará dentro da própria congregação, né? Ele diz, nem todo que me disser Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então, a aposta de Pascal se torna inválida, porque se Deus conhece a intenção do coração, você acha que Deus não sabe que você está servindo a Ele apenas por interesse da vida eterna, ou apenas por medo do inferno? Então, eu não acho a aposta de Pascal uma afirmação válida para que o cristão seja realmente cristão. Eu acho que é uma aposta interesseira. É uma demonstração de que você realmente não ama Deus, você só está preocupado com você. Veja, quando Sócrates funda a filosofia ocidental, ele fala só sei que nada sei. Então Sócrates tem aqui uma humildade epistemológica. Nós temos que ter essa mesma humildade no campo ético, e a Bíblia nos diz isso. Ninguém é bom sem Deus. A Bíblia também fala, amai o próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Ou seja, é muito difícil você exercitar o amor ao próximo se você não se amar. Então, partindo dessas premissas, não tem nada de errado em querer o próprio bem. O homem é um animal que visa finalidades. Isso Aristóteles falava.
Por isso que a ética aristotélica, que vai fundar a tradição ética ocidental, ela é uma ética teleológica, ou seja, uma ética que visa a finalidades. É claro que o homem precisa caminhar na perfeição cristã. Ele passa do medo do inferno para o desejo do paraíso para finalmente chegar no verdadeiro amor ao próximo mediante uma graça sobrenatural, a virtude teologal da caridade. Mas ele tem que começar de algum lugar, ele tem que começar querendo o próprio bem, querendo atingir a sua finalidade existencial, que é o bem em si mesmo, aquele que não é simplesmente um meio para um outro bem, mas é o bem final. Esse bem é estar em comunhão com Deus. E como Deus é coerente e a criação é una e harmônica, o homem querer o próprio bem, em última instância, é querer o bem em si, porque todos fazem parte da mesma criação. Às vezes o homem se desordena, procura um bem que não está ordenado ao bem último, por exemplo, um ladrão que rouba um celular, ele quis o celular antes da justiça. Isso é um amor desordenado a um bem material. Mas quando o homem tem essa visão da finalidade última, ele vai procurar um bem harmônico, uno, que é aquele que Deus preconiza para nós através dos mandamentos, certo? Por isso que o homem primeiro precisa pensar em como conseguir atingir a sua própria finalidade. Por isso ele precisa, sim, Pascal falava isso, ter a ética de buscar um sentido na sua vida. E se ele vive como se não existir um sentido último, não existia um intelecto ordenador, não existia um legislador cósmico que nos dá a lei moral, será que essa vida sem sentido e sem reflexão vale a pena ser vivida? Aí voltamos para Sócrates. A vida não refletida não vale a pena ser vivida. A minha pergunta é a seguinte: aonde o homem vai chegar depois da devida reflexão sobre esse tema? Muito interessante. Aliás, eu queria só planificar o conhecimento, porque meu amigo Cogos é de uma erudição grande e de repente alguns conceitos podem passar incompreendidos. Quando ele diz que a ética aristotélica era teleológica, telos do grego quer dizer propósito. Então Aristóteles dizia que tudo tem um propósito. Tá? Então, quando ele diz que a ética aristotélica é teleológica, diz que ela se propunha a um propósito. Só que você esqueceu duas coisas. Né? Primeiro que nem Sócrates nem Aristóteles eram cristãos, até porque Cristo vai aparecer quase 500 anos depois, né? E tampouco judeus, eles eram gregos. E a ética aristotélica, a teologia dela, ela estava ligada à eudaimonia, que para eles eudaimonia é uma palavra que vem do grego, né? Vem o prefixo eu, significa bom, né? Como em evangelho, que seria boas notícias, aqui em evangelho o caiu, né? E daimon significa espírito, que é onde vem nossa palavra demônio, né? Então eudaimonia seria um bom espírito, uma boa, né? Então quando você encontra o seu lugar no cosmos, quando você encontra o seu objetivo de vida, pelas reflexões de Sócrates, que era, né, uma vida irrefletida não vale ser vivida, e ele dizia, conhece a ti mesmo. Como você conhece o objetivo de vida? Conhecendo a si mesmo. Só que não necessariamente esse objetivo de vida, ele precisa de uma divindade. Eu posso ter um objetivo de vida que não esteja atrelado à divindade. Até porque, tanto para Aristóteles como para Sócrates, o objetivo era estar em harmonia com o cosmos, não com uma divindade. Certo? Porque o Deus de Aristóteles, ele era o mesmo Deus dos estoicos, que era um Deus panteísta, um Deus imanente. Não era o Deus da mitologia grega, que eram deuses transcendentes, que eram um panteão de deuses. Então, e aí fica faltando um pequeno detalhe, né? Porque Pascal, além de Pascal apresentar a aposta de Pascal, ele complementa, né? E que eu acho muito importante esse complemento, que ele diz assim: o presente agride. E por medo do presente, é perfeitamente normal que passemos a vida vivendo os tempos que não são os nossos. E quais são os tempos que não são os nossos? O presente e o futuro, o passado e o futuro. Ou seja, quando eu sou jovem, eu fico projetando a felicidade, por isso que o próprio Pascal diz, por isso que a felicidade ela serve como um projeto de vida. Por quê? Porque não chega nunca, é só um projeto. Então quando eu sou jovem, eu estou sempre projetando quando eu tiver isso, quando eu tiver aquilo, quando eu tiver aquilo outro, e aí eu vou ficando velho, quando eu percebo que eu tenho menos futuro e mais passado, eu começo a falar, não, porque na minha época que era bom. Ou seja, o próprio Pascal admite em si que a vida ela tem sentido nela mesma, independente da proposta da eternidade. É uma aposta que ele faz, certo? Mas não necessariamente ela é intrínseca à necessidade do sentido da vida. Bom, eu não vejo como que a vida pode ter sentido se ela não for vivida subespécies eternitárias. Até latim a gente tem, tá vendo? É uma erudição incrível. Mas eu limitaria aqui a discussão sobre a aposta de Pascal
ao seu escopo epistemológico. É racional ou não é racional viver como se Deus não existisse? Aí, se a vida tem sentido ou não, seria parte de uma próxima pergunta que eu ia fazer. O grande ponto para mim é o seguinte: se nós pegarmos os filósofos da patrística, né, Santo Hipólito, Santo Irineu, Orígenes, eles vão dizer o seguinte: Deus revelou aos judeus a lei e depois levou a lei à plenitude. De forma análoga, Deus revelou aos gregos a filosofia e depois a filosofia em si vai ser levada à plenitude com o pensamento patrístico. Então, os gregos tinham uma noção do que é o fim último, a felicidade, a eudaimonia, mas não sabiam definir. Os judeus tinham a noção da lei, mas não sabiam dar a essa lei o verdadeiro sentido que se revela com a encarnação de Cristo, quando a revelação cumpre ali a sua plenitude. Então, faltou para os gregos e faltou para os judeus o Novo Testamento. Por isso Santo Agostinho diz que Platão chegou nas portas do paraíso. Exatamente. Então, esse é o meu ponto. Eu entendo o seu ponto, e do ponto de vista de quem é religioso, né? Eu não vou nem falar só cristão, porque o religioso ele vai poder aplicar a mesma, qualquer religião ele vai poder aplicar o que você disse, mas aí eu vou trazer um outro filósofo, cerca de 300 antes da Era Comum, chamado Epicuro, e Epicuro era conhecido como o primeiro grande materialista, né? E Epicuro, ele era, porque naquela época em Atenas era crime capital você não crer nos deuses, né? Então você não podia se dizer ateu. Então não sabemos se Epicuro era realmente ateu ou se era o que a gente chama hoje uma linha que tem muito pouco no Brasil, que é o deísmo, né? Uma linha que vem pouco no Brasil. O que diz o deísmo? Diferente do teísmo, o teísmo acredita que existe um Deus que está de olho na gente e está regulando o que a gente faz, o que a gente deixa de fazer, vai recompensar ou não. O deísmo acredita em um Deus criador que criou as coisas e foi embora. E está vivendo a vida dele no universo, as deusice dele e tal, e ele não está nem um pouco preocupado com a gente, não tem vida após a morte, não tem nada. Essa seria uma linha deísta. E aí Epicuro tem uma frase que ele diz assim, que os deuses não estão preocupados conosco, então por que deveríamos nos preocupar com os deuses? E aí ele fala, a morte não pode ser uma preocupação na vida. Por quê? Porque quando você é, a morte não é, diz Epicuro. E quando a morte é, você já não é mais. E para Epicuro, a morte é da ausência de sensações. Então não tem por que se preocupar. Então, de novo, o sentido último da vida para mim, ele pode muito bem ser achado em vida, no sentido próprio da vida em si mesma, sem a necessidade de uma divindade ou de uma postergação de uma futura pretensa vida que a gente não sabe se existe ou não. Então, como eu só acredito nessa vida, essa vida para mim é que tem valor. Essa vida é que realmente tem sentido e é nela que eu me apoio. O grande problema do Epicuro é que a frase dele não é dita subespécies eternitatis, subespécie da eternidade. Porque embora na Bíblia esteja escrito, viver é Cristo, morrer é lucro, a ideia é que a sua vida seja vivida de forma a ter esse sentido eterno. Porque imagina o seguinte, um pai precisa educar os seus filhos. Se ele sofre um acidente ou morre bestamente antes de educar os seus filhos, para ele seria uma tragédia, ele já pensa nisso. Sim. Não adianta falar, quando a morte é, eu já não sou. Ele vai pensar no que ele vai deixar para os filhos? Será que ele conseguiu deixar uma estrutura? Então, quando um pai pensa nesses termos, ele está pensando sobre espécie eternitatis, ele está tentando projetar o tempo. E os filhos dos filhos? E os filhos dos filhos dos filhos? E assim vai até que você tem toda uma ordem eterna no cosmos, visando voltar para o princípio criador. Por isso que eu não vejo nenhum sentido em nada, a não ser que exista Deus. Bom, é de conhecimento geral que o meu amigo Paulo Cogos, ele é no movimento chamado sedevacantismo, que para quem não sabe, acredita que o Papa que hoje se encontra na cadeira papal, né, que está comandando a igreja, não representa o apostolado, né, e na verdade essa cadeira está vaga há muito tempo. É uma questão que para a Igreja Católica é um cisma, né? O sedevacantismo é considerado um cisma para a igreja. Agora vamos direto ao ponto. Porque aqui o que a gente tem é um clássico disfarçado de profundidade, a tal da aposta de Pascal. E o chileno Gomes faz exatamente o que precisa ser feito. Ele não nega o argumento na força bruta, ele expõe o problema interno dele. A lógica da aposta é simples. Se Deus existe, você ganha tudo acreditando. Se não existe, você não perde nada. Parece genial, até você perceber que isso não é uma busca pela verdade, é um cálculo de interesse.
É tipo apostar por segurança, não por convicção. E aí vem a pancada elegante, se a crença é baseada em interesse. Ganhar o paraíso ou evitar o inferno, então ela não é genuína. E o próprio sistema religioso diz que a intenção importa. Ou seja, o argumento se autodestrói. Você acredita por interesse. E isso invalida a própria crença dentro da lógica que você está defendendo. É aqui que o chileno acerta em cheio trazendo Kant. Porque ele muda o jogo, não é sobre o que você faz, é sobre por que você faz. E aí acabou a brincadeira. Se a motivação é egoísta ou baseada em medo, então não tem valor moral. Não é devoção, é estratégia. E enquanto isso, o outro lado tenta salvar o argumento com filosofia jogada em cima. Sócrates, Aristóteles, latim para cá, grego para lá. Um monte de referência para dar peso. Só que quantidade de nome não resolve falha lógica. Porque repara no truque. Ele tenta transformar o interesse em algo legítimo. O ser humano busca o bem, busca a finalidade. Beleza? Mas isso não responde o problema. Só reformula. Continua sendo interesse pessoal, só que com embalagem filosófica. E aí vem aquele argumento clássico: sem Deus a vida não tem sentido. Esse aqui já virou mantra. Só que o chileno desmonta isso com uma simplicidade que irrita. O sentido pode existir na própria vida. Não precisa de um extra. Não precisa de uma promessa futura para validar o presente. Isso incomoda porque tira o monopólio do sentido. Se a vida pode ter valor por si só, sem precisar de uma entidade externa validando, então metade do discurso perde força. Aí o Cogos tenta dar aquela subida de nível com o latim, subspecies, como se falar bonito resolvesse o problema. Mas no fundo, o argumento continua o mesmo sem eternidade. Nada faz sentido. Só que isso é uma afirmação, não uma prova. E o chileno responde do jeito mais direto possível: a gente só tem essa vida. E é justamente por isso que ela tem valor. Não é porque ela dura pouco que ela perde sentido. É justamente o contrário. É porque ela acaba que ela importa. E quando ele puxa Epicuro, aí o negócio fecha bonito. Porque ele tira o medo da morte da equação. Se quando você está vivo, a morte não chegou. E quando ela chega, você não está mais aqui. Então esse terror todo não faz sentido. É construção mental. E percebe como isso desmonta a aposta de Pascal de vez? Porque a aposta depende do medo. Se você remove o medo, o argumento perde força. Não sobra nada além de acredite por garantia. E isso é fraco. Enquanto isso, o outro lado tenta puxar emoção com exemplo de pai, filhos, legado. Mas isso não prova Deus. Isso prova que humanos se importam com continuidade. É outra coisa completamente diferente. E no final, fica claro o contraste. De um lado, argumento baseado em consequência. E se for verdade? Do outro, argumento baseado em coerência. Isso faz sentido por si só. E é por isso que o chileno domina esse tipo de debate. Ele não entra no jogo da retórica inflada. Ele simplifica até expor o problema. E quando você faz isso, o discurso que parecia profundo começa a parecer o que ele realmente é. Uma tentativa de convencer pelo medo e pela aposta, não pela verdade. Agora me diz sem rodeio, acreditar vai que a verdade é busca sincera por verdade? Ou é só medo disfarçado de racionalidade? Comenta aqui porque esse tipo de debate só evolui quando alguém tem coragem de encarar a pergunta até o fim. Se curtiu esse corte, deixa o like, se inscreve no canal porque tem muito mais análise nesse nível vindo. E compartilha com alguém que ainda acha que a aposta de Pascal resolve alguma coisa. Obrigado por ficar até aqui, de verdade, valeu demais, também não custa nada. E já se prepara porque ainda tem muito argumento pra gente desmontar nos próximos cortes.